Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente todos nós nessa noite. Nós vamos escutar a palavra do Senhor. Vamos expor aqui um texto, um versículo lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 29. É uma afirmação do apóstolo Paulo que está aí no meio desse versículo. O apóstolo Paulo está falando de um propósito que Deus tem para os seus filhos, um propósito que Deus então opera em seus filhos, que é justamente conformá-los, amoldá-los, à imagem de Jesus Cristo. Esse é um tema, uma promessa que ocupa assim um lugar central nas Escrituras e dentro do propósito de Deus. Então eu quero ler esse versículo, Romanos 8, 29, e quero destacar essa parte do versículo, que é justamente quando Paulo então diz, conforme a imagem do seu filho. Então diz assim, Romanos 8, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a tua graça e a tua misericórdia, que nós entramos nesse momento em oração. Que o Senhor venha continuar abençoando esse culto, que o Senhor abençoe a palavra. Pedimos o teu Espírito Santo, o Espírito que traz vida, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que toca o nosso coração. O Senhor prometeu que aquilo que não chegou a corações, aquilo que não chegou a ouvidos, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. E nós queremos em Jesus Cristo que o Senhor nos direcione na verdade. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo esse trabalho, esse culto para o Senhor. Que o Senhor nos conduza agora na verdade por meio do teu Espírito Santo. Que possamos de forma humilde te buscar conforme sede de justiça. Que possamos encontrar como o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos prometeu essa abundância. O Senhor diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Que possamos encontrar essa fartura diante da tua palavra. Que ela nos abençoe em todos os sentidos. Assim nós te rogamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado visitante, queria destacar conosco, para nós, todos nessa noite, esse caráter, essa promessa, esse propósito, o propósito que Deus tem para os seus filhos. E é isso que Paulo está afirmando aqui. Inclusive ele fala que todas as coisas cooperam para isso. Tudo que acontece coopera para que Deus então molde, para que Deus então forge, para que Deus então consiga moldar a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, no caso, sobre todo cristão. Por isso que ele diz no verso 28, que é o versículo que antecede o verso 29, que foi o que a gente leu. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o apóstolo Paulo está falando, nesses versículos, sobre os filhos de Deus, aqueles então que foram chamados, aqueles então que responderam com fé e arrependimento a esse chamado e, portanto, se tornaram filhos de Deus, cristãos. E o apóstolo Paulo coloca para todos nós esse propósito de Deus. Inclusive, essa promessa de Deus, ela está acima de tudo. Acima de toda e qualquer promessa que você possa pensar. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Muitas vezes as pessoas fazem essas perguntas, Inclusive tem curiosidade de saber o que Deus quer de mim. O que Deus pensa de mim. O que Deus deseja para mim. Qual é o objetivo e qual é meu futuro diante de Deus. Ou seja, o que Deus tem preparado para mim. Isso aqui vale para todos. Essa é uma promessa que Deus, então, manifesta a todos os teus filhos, ou seja, todos aqueles que desejam ser da igreja, todos aqueles que desejam ser cristãos, todos aqueles que se identificam com o cristianismo, todos aqueles, então, que decidem seguir a Cristo. Essa é uma promessa que está acima de tudo. Muitas vezes Deus pode,
pode não lhe chamar para ser uma pessoa próspera, ou você, evidentemente, não ser próspero. Deus pode não lhe chamar para o ministério integral, pastoral, para você ser um missionário, para você ser um músico, enfim, né? Deus pode não lhe chamar para muitas coisas. Você pode não ter o chamado de Deus para muitas coisas, mas este chamado aqui se aplica a todos os cristãos. Qual? Ser conforme a imagem de Cristo. Esse é o plano de Deus para a vida de todo cristão, para todo aquele que decidir pegar a sua cruz, todo aquele que se identificar com o cristianismo, todo aquele que amar a palavra de Deus, todo aquele que desejar seguir a Jesus Cristo. Esse é o plano e o projeto de Deus que está acima de tudo. Deus pode não dar a você, a mim, o que a gente deseja. A gente pode não alcançar aquilo que a gente tanto quer. Isso pode acontecer. Mas esse propósito aqui Deus quer e Ele cumpre. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para isso. Porque se Ele lhe chamou, Ele lhe justificou. E se Ele lhe justificou, Ele te glorificou. Inclusive, esse é o versículo que está posterior ao versículo que nós lemos, né? Que é justamente o verso 30, né? E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este glorificou. Então, esse chamado de Deus envolve tudo isso. Envolve o perdão de pecados, envolve a justificação, envolve a salvação, envolve a santificação. O sangue de Cristo vos purifica de toda a injustiça e envolve esse processo em que Deus vai fazendo, né? Que é moldando o cristão à semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, essa é uma promessa que está acima de tudo. Essa é uma promessa que está acima de tudo no sentido de que, irmão Diego, no sentido que esse é o principal objetivo de Deus. Esse é o principal objetivo de Deus para a vida de todo cristão. Essa é uma promessa que está no coração de Deus. Nos tornar semelhante a Cristo. E isso é muito interessante para todos nós, porque o apóstolo Paulo ele está fazendo uma afirmação. Vou ler o versículo de novo, verso 29, né? Pois os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui não é uma suposição, não é uma pergunta, não é uma interrogação, mas é uma exclamação, é uma afirmação. A todos que conheceu, então estes ele predestinou, esses ele vai apontar para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, a ideia aqui é o quê? A ideia de que Paulo está afirmando. A ideia é que todo cristão vai se moldando à semelhança de Jesus Cristo. Isso pode ser de uma forma lenta, isso pode ser de uma forma rápida, isso pode durar muito tempo, como pouco tempo. Mas aqui está falando do fato de que o cristão vai tomando as atitudes de Jesus Cristo. Ou seja, o caráter de Cristo vai sendo esculpido nele. O amor que Jesus Cristo tinha para os perdidos vai sendo esculpido nele. A função de Jesus em glorificar o Pai, em fazer a vontade do Pai, a missão do reino, enfim, tudo o que você pensar de Jesus, isso vai sendo atribuído ao cristão. Atribuído no sentido de que Deus vai trabalhando e vai moldando, vai forjando o caráter de Cristo sobre os seus filhos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele não está dizendo aqui que pode ocorrer ou não pode ocorrer. Isso aqui não é uma opção. O apóstolo Paulo está dizendo que isso vai ocorrer. O apóstolo Paulo está afirmando que isso vai ocorrer. Ou seja, que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, a Bíblia está dizendo, eles vão ser conformados à imagem de Cristo. Eles vão alcançar a perfeição nessa vida? Claro que não. É impossível. Né? Porque Jesus nunca pecou. E, evidentemente, nós não vamos chegar a essa condição. Uma vez que
a natureza pecaminosa ainda faz parte de todos nós. Então não tem como a gente chegar no padrão de Cristo de uma forma completa. Mas nós vamos imitando a Cristo. Nós vamos também, evidentemente, nos tornando santo, nos aproximando desse modelo de santidade. Essa é uma afirmação que a Bíblia coloca sobre todos os cristãos, sobre todos os que foram chamados. É uma obrigação e uma afirmação, melhor dizendo. Então, Paulo vem nos mostrar justamente que Jesus é esse exemplo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos, ou seja, é aquele que se destacou, é aquele que puxa o caminho, é aquele que vai servir como um perfil, é aquele que vai servir como um gabarito, é aquele que vai servir como um modelo. É isso que ele diz no finalzinho do verso 29, né? Ele diz, a fim de que ele, que é em Cristo, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, que da mesma forma que Jesus Cristo, ele foi um exemplo de cristão, quer dizer, um exemplo de filho de Deus, não um exemplo de cristão, né? Ele é o próprio Cristo. Da mesma forma que ele foi um exemplo de servo de Deus, assim Deus vai também moldando seus filhos para serem conforme ele, Jesus Cristo. Ou seja, Deus vai trabalhando na vida desses homens e dessas mulheres para que eles tenham um compromisso missionário como o de Cristo, que eles amem a obra como Cristo amava, que eles tenham obediência a Deus. Né? Então o apóstolo Paulo está fazendo essa afirmação quando Jesus está sendo ali apresentado no batismo, né? Ele vem até o Rio Jordão para ser batizado. Esse episódio está nos Evangelhos. Eu separei aqui Marcos 1,11, né? Em que Jesus então diz, né? Este é meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho prazer. Então a ideia é de que eis aí um modelo de obediência. Esse é meu filho, a quem me agrada. Ele me agrada. Então por que Deus tem esse objetivo de nos moldar à imagem de Cristo? De levar todo cristão a ser como Cristo? Porque Cristo é o modelo de alguém que evidentemente possibilitou prazer ao Pai. Ou seja, ele é um modelo de obediência. Alguém que viveu de uma forma plena para satisfazer os propósitos de Deus. Então, por isso que Paulo diz, ele vai destinar para esses para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o plano de Deus para a nossa vida é nos moldar à imagem de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que dar glória a Deus pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Por quê? Porque Deus sabe o que nós precisamos. Talvez muitas coisas que nós pedimos a Deus, né? Glorificado seja Ele por não ter ouvido a nossa oração. Porque talvez isso, evidentemente, seria um empecilho ao propósito de Deus, que era nos moldar à imagem de Jesus. Então, muitas vezes, Deus fecha a porta ou abre portas justamente para isso, para que nós possamos nos moldar ao caráter de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo reafirma aí no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem e para o propósito, né, de Deus nas nossas vidas. Então, os filhos de Deus são conduzidos por essa mão que vai colocando as coisas tudo no seu devido lugar, com o mesmo objetivo, qual? De nos moldar o caráter de Cristo em todos nós. Então, como alguém pode ser obediente como Cristo? Como alguém pode, aos olhos de Deus, ser aquele que é o prazer de Deus? Evidentemente, se assemelhando a Cristo. E aí a pergunta é, como alguém pode ser como Cristo? Como alguém pode imitar o Mestre? Como alguém pode seguir os passos do Mestre? Como alguém pode se comparar a esse exemplo único que é Jesus Cristo? Só através do novo nascimento. Por isso que a Bíblia envolve o novo nascimento. Por quê? Porque não é impossível alguém se assemelhar a Ele com a natureza velha. É impossível alguém fazer as obras de Cristo, seguir os passos de Cristo, sem ter nascido de novo. Por isso que Jesus disse aquilo para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo.
Por quê? Porque era impossível. É impossível para qualquer homem servir a Deus estando ainda em Adão. Servir a Deus sendo ainda um filho de Adão, no sentido literal do termo. Servir a Deus com as vestes de Adão. Então é necessário que este homem renasça novamente em Cristo. Esse homem então seja vestido com as vestes de Cristo. Ele seja então vestido com a justiça de Cristo. Porque servir a Deus como Adão, estou fazendo uma metáfora como a Bíblia então faz, né? Essa comparação nós vamos a ler. Então servir a Deus como Adão é impossível. Por quê? Porque nós sempre seremos como Adão, que errou. Mas a Bíblia diz que servir a Deus com Cristo, aí sim nós vamos estar debaixo da justiça de Cristo. Então o apóstolo Paulo falou isso lá em Romanos 5:17 até o verso de número 21. Ele diz: porque pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muitos que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a vivificação. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um só, muitos serão justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aí no capítulo 5 de Romanos está falando como é incompatível agradar a Deus com Adão. É possível agradar a Deus somente em Cristo. E aqui nós temos que deixar esse convite, principalmente para você que não é da igreja. A Bíblia diz que todos que nasceram e que irão nascer, são filhos de Adão, estão debaixo da desobediência de Adão e, portanto, eles estão condenados, eles estão em dívida com Deus. E aí é necessário o arrependimento e fé, a rendição a Cristo, para que você receba a justiça de Cristo. Então, por isso que Deus tem esse propósito de nos moldar à imagem de Cristo. E como é que alguém pode ser obediente? Só pode ser obediente a Deus. Só pode amar a Deus, louvar a Deus de forma correta, de forma verdadeira e plena, quando nós estamos em Cristo. Então é urgente aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por quê? Porque Deus assim estabeleceu na sua palavra. Então é impossível alguém glorificar a Deus ainda como Adão. Pense no apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Como é que ele poderia agradar a Deus? Se ele era uma pessoa extremamente zelosa, se ele era um legalista, se ele era um fariseu. Então era impossível. Por isso que quando ele vem a Cristo, ele vai considerar tudo isso como um refúgio, como esterco. Justamente por quê? Porque ele percebeu que era impossível agradar a Deus se ele então vivesse como um fariseu, se ele não tivesse Cristo na sua vida. Então, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai esculpir a imagem do seu Filho no nosso coração? Como Deus vai esculpir o caráter de Cristo, o amor de Cristo em nosso coração? Existem muitas formas. Muitas formas, eu destaquei aqui pelo menos 3. Ora, se Deus então nos chamou, somos cristãos, e Deus então afirma que vai nos moldar à imagem de Cristo, se Deus então tem como objetivo nos levar a ser como Cristo, isso está se referindo, o texto está se referindo não é só no futuro não, né? Porque a Bíblia faz essa promessa, que nós teremos um corpo como o de Cristo, né? Ou seja, nós teremos um corpo como Ele, veremos Ele como Ele é, mas essa promessa diz respeito à terra, né? Diz respeito à terra, não que a Bíblia diz que todos nós vamos nos tornar anjos, pessoas perfeitas como Cristo. Não é isso que a Bíblia também está afirmando. Não é isso que o texto está afirmando. Ele está falando que o caráter de Cristo vai sendo moldado na gente. Nós vamos ter atitudes como a de Cristo, muitas vezes. É isso que a Bíblia, então, está afirmando.
Então, como Deus faz isso? Eu separei aqui pelo menos três observações. A primeira delas é através das provações. E isso, na verdade, meu irmão, é um dos principais meios de Cristo. É através da dor mesmo. Através da dor, através das dificuldades, das provações, Deus trabalha na vida de uma pessoa e ela vai buscando a santidade. Isso, por exemplo, está lá no Salmo 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afiastes como se afina a prata, diz o salmista. Ou seja, tu nos refinastes como o ourive afina a prata. E como é que o ourive afina a prata, né? Ou qualquer outro metal? Ele coloca no fogo. Né? Ele coloca no fogo para que ele possa tirar as impurezas, aqueles metais que evidentemente podem ser descartados. Então coloca-se no fogo e vai limpando. Né? E cada vez que a prata vai ficando mais limpa no fogo, ela vai sempre resplandecendo a imagem do ourive, né? Que é aquele que está de frente ao metal. Então essa seria a ideia aqui do salmista, de que Deus vai colocando no fogo e as impurezas, que é o pecado, que é justamente as manchas, as máculas, e aquilo vai saindo até que a imagem daquele que lhe colocou no fogo vai sendo resplandecendo, refletindo, né? Vai refletindo nele. Quer dizer, a imagem de Cristo vai sendo refletida em nós. Então esse é das principais vias que Deus faz. Como que Deus molda um caráter do homem? Como é que Deus faz um homem? É quebrando ele. É quebrando ele. Inclusive, isso está lá na analogia, né, na comparação de Jeremias. Né? Jeremias desce à casa do oleiro, né, e tem um homem, o oleiro está fazendo barro e Deus pede que ele olhe. Então, muitas vezes ele quebra para que ele possa refazer de novo. Ou muitas vezes ele refaz. Então, esse é o processo que Deus faz. Muitas vezes através da provação das adversidades. É por isso que geralmente embaixo das provações, embaixo da dificuldade, né, muita gente corre para os braços de Deus, né, porque Deus trabalha, né, muitas vezes dessa forma. Pode ser também através da busca, né, Deus molda a imagem do seu Filho Jesus em nossas vidas através da busca. Ou seja, aqueles que necessariamente não estão debaixo da aprovação, mas têm fome e sede de justiça. Né? Você encontra o Salmo 66, né? 63. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde há água. Então fala desse desejo de Deus. Como Daniel, né? Está lá Daniel capítulo 6, verso 10, diz que Daniel então buscava a Deus em oração 3 vezes ao dia. Então, como Deus pode esculpir Cristo em nós? Através da aprovação, e muitas vezes é assim, ou através da busca. Né? A aprovação também leva o homem a buscar, mas estou falando aqui de uma busca, né? De alguém que necessita, de alguém que quer aquilo, de alguém que tem fome e sede de justiça, como diz Mateus 5. Então, Deus então vai moldando assim, de alguém que quer. Você sabe aquela ideia de quem quer, faz de tudo, né? Para dar certo, quem quer corre atrás. Então, Deus então trabalha na nossa vida também quando a gente deseja, a gente busca, a gente quer. Então, Deus então vai moldando a nossa vida à semelhança de Cristo, né? Então, é justamente essa busca por Deus, né? Essa mão de Deus trabalhando na nossa vida. Como é esse terceiro aspecto, né? Que é justamente Deus trabalhando em nossa vida. Ou seja, Deus vai criando circunstância para cumprir o seu propósito. Deus vai criando circunstâncias para que Ele possa cumprir esse propósito. Qual? Nos moldar à imagem de Cristo. Então olhe, por exemplo, para Josué e Moisés. Josué é aquele que vai substituir Moisés. Então olha como Deus trabalhou ali na vida de Josué. Né? Levou ele para sempre estar próximo de Moisés. E quando Moisés então terminou seu ministério, Josué assumiu. Olhe também como Cristo fez isso. Olha a mão de Deus trabalhando com Cristo na vida dos apóstolos.
Os apóstolos andaram, né, com Jesus Cristo, o seu círculo ali íntimo, e Jesus foi trabalhando na vida deles. Deus ali foi trabalhando na vida deles, de forma que quando Jesus foi assunto aos céus, quem teve essa liderança? Quem fez outros apóstolos, aliás, outros discípulos? Quem fez outras pessoas para levar a obra de Deus? Quem preparou outras pessoas? Foram justamente os apóstolos. Né? Então, assim, a mão de Deus também trabalha. Cria circunstâncias para moldar o caráter do homem e da mulher de Deus, para que ele seja conforme a imagem do seu filho. Então, essas três vias, tem outras, claro, né? Mas pelo menos essas três, faz com que isso que nós lemos no versículo, né? Para serem conforme a imagem do seu filho. Como é que Deus faz isso? Através da aprovação. Esse aqui muitas vezes é o mais comum. Você sabe aquela ideia de buscar só quando está debaixo de tribulação? Quando está debaixo de tribulação, quer largar os pecados, quer largar a vida, né? Vai logo fazendo um raio-x daquilo que tem pecado, daquilo que tem feito. Então Deus muitas vezes, essa via, né, é uma via que Deus trabalha, muitas vezes, através da aprovação. Segundo, Deus trabalhando mesmo. A mão de Deus ali criando circunstâncias para levar o homem ao caráter de Cristo. E muitas vezes a busca do homem. Né? A busca do homem. Né? A busca do homem, o desejo do homem de Deus. Faz com que Deus olhe, né, e veja aquele desejo, aquela vontade de glorificar, e Deus então vai fazendo esse processo. Então, essas três vias é como Deus então trabalha na vida do homem, transformando ele à imagem de Cristo. Esse é um processo diário, né, de busca e serviço no reino que nos leva a sermos como Cristo. Então, como é que nós nos moldamos à imagem de Cristo? É justamente na busca, no serviço diário, tendo as causas do reino no nosso coração, amando a obra, amando a palavra, sendo obediente à palavra. Isso vai nos moldando à imagem de Cristo. É isso que nós conseguimos olhar ver em dois textos, bem no início ali do ministério da igreja, né? Atos capítulo 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então Atos capítulo 4, é logo depois do milagre ali, né? Então os homens viram, né, que eram homens sem cultura, né, no contexto dele, e reconheceram logo que eles estavam com Cristo. Por que eles reconheceram que eles haviam estado com Cristo? Porque eles imitavam a Cristo. Eles tinham o mesmo objetivo que Cristo. Eles, então, tinham um sentido na vida como o sentido de Cristo. E Atos, capítulo 11, verso 26, diz assim: E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, dois textos. Esse aqui ainda é mais interessante, porque assim, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque quando eles estavam no ministério terreno com Jesus Cristo, eles não eram chamados de cristãos. E aqui o texto está dizendo, pela primeira vez, quer dizer, depois que Jesus já foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu, passou algum tempo, só que eles passaram um ano ensinando, então já tem algum tempo. Aí o texto diz, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então nós recebemos essa nomenclatura cristãos a partir daqui, né, em Antioquia. Então a pergunta é, por que eles foram chamados de cristãos? Ora, porque algo na vida desses homens se assemelhava à vida de Cristo. Não é lógico isso? Algo na vida desses homens, desses discípulos, tinha uma conexão profunda com Jesus. Por isso que eles foram chamados de cristãos. Cristãos. Então alguma coisa se batia. Por quê? Porque Deus trabalhou na vida desses homens, desses discípulos, desses apóstolos, para que eles então se moldassem à imagem de Cristo. Então, se nós somos cristãos, algo deve estar relacionado com Cristo. Alguma coisa na nossa vida, né? Estou falando alguma coisa para dar mais ênfase, mas claro que a nossa vida
deve ser semelhante à de Cristo. Olha como tem uma conexão, né? Olha como tem uma conexão sobre um cristão, as suas atitudes, as suas palavras, os seus desejos, as suas vontades, seu objetivo. Ele deve ser conectado com o de Cristo, para que ele então possa ser reconhecido como um cristão diante de Deus, inclusive até diante da sociedade, né? Então, por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles imitavam a Cristo. E nós, né? Nós temos essa semelhança com Jesus. As pessoas nos reconhecem como cristãos pelo fato não de que nós nos denominamos como cristãos, mas pelo fato de que nós imitamos a Cristo. Pelo fato de que nós seguimos os passos do Mestre. Pelo fato de que nós, então, produzimos frutos. E esses frutos são semelhantes aos frutos de Jesus. Amar as pessoas, amar o reino, ser obediente a Deus, ser obediente à palavra de Deus. Então nós temos essa conexão. Quando as pessoas nos veem, elas se lembram de Jesus. Elas veem Jesus em nossos atos. Elas veem Jesus nas nossas conversas. Quando elas olham para a nossa igreja, a nossa congregação local, ali nos Pereiros, quando elas olham para a nossa família, elas veem, né, características de Cristo na igreja. E nós, como família, também, elas veem isso. Porque isso é para ser visível para as pessoas, né? Não que nós devemos fazer para que elas vejam, mas será algo natural. Esses cristãos, né, esses discípulos que foram chamados de cristãos, eles viveram e buscaram fazer o que Cristo ordenou a eles. Por isso que o texto diz, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Então, ninguém pode praticar e viver o cristianismo diferente de Jesus Cristo, né? Ninguém pode, né? Não tem como a gente viver o cristianismo, né? É um cristianismo que se parece com tudo menos com Jesus. Um cristianismo que se parece com tudo menos com o que Jesus fez. Isso é impossível, né? Nós devemos sim buscar e ser como Cristo. Sim, esse é um objetivo de todo cristão. Nós temos que nos esmerar, buscar, renunciar como ele renunciou, né? Jesus Cristo, nós não podemos esquecer, né? Ele tinha um Getsêmani, ele tinha um Judas, ele teve um deserto. Tudo isso fez parte do ministério de Jesus Cristo. E nós também, ao seguirmos Jesus, nós vamos encontrar isso tudo também, né? No Getsêmani, nós vamos encontrar desertos, vamos encontrar um Judas. Então isso tudo vai fazer parte do pacote, nós não podemos esquecer. Mas da mesma forma que Jesus também passou por tudo isso, a promessa de Deus é que também nós vamos reinar. Da mesma forma que ele passou por todas essas dificuldades, a promessa de Deus também é que irá também nos exaltar com ele. Então, nós não podemos esquecer disso. Conclusão é 3 observações. Primeiro, né, eu até já falei, que ninguém pode praticar e viver um cristianismo extremamente diferente de Jesus Cristo. Então, evidentemente, essa palavra é mentirosa. Porque se a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aos que predestinou, a esse também chamou e destinou para que eles sejam a imagem de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, todo cristão vai se assemelhar a Cristo. Todo cristão, Deus vai trabalhar para que ele se molde ao caráter de Cristo. Então, se nós não acontece conosco enquanto cristão, então essa palavra está mentindo. Deus então está dizendo uma coisa que ele não faz, que é nos moldar ao caráter de Cristo. Por isso que eu acredito fielmente de que Deus trabalha no coração dos seus filhos, cumprindo essa promessa, cumprindo a sua palavra, porque eu acredito que ele zela por aquilo que ele diz. Segundo, é que nós vamos passar também por muitas coisas que Jesus passou, como eu acabei de afirmar, né? Mas o apóstolo Paulo diz lá, que já é a terceira observação, né? A terceira observação da nossa conclusão, 2 Timóteo 2,12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Que Deus possa nos abençoar em Cristo. Que nós possamos olhar para Cristo e que ele ainda seja a inspiração, o modelo daquilo que nós devemos ser. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.